Para você que se liga na Rede Relâmpago e todos os seus programas sensacionais, feitos com todo carinho para você. Essa noite do dia 27 de 6 de 2023, 27 de junho, faltando 2 dias para o aniversário da Rede Relâmpago, aniversário de 3 anos. Fique à vontade aqui, você vai estar muito bem e nós vamos compartilhar conhecimento com temas sensacionais. Hoje é dia de universo holístico, com a nossa grande amiga Dilma Oliveira, amiga especialista, parceira, sempre trazendo aqui muitas informações, trazendo muito conhecimento para você aí de casa. Antes de chamar a Dilma, deixa eu convidar você, claro, para fazer um convite, para que você se inscreva no canal da Rede Relâmpago no YouTube. Lá, todas as lives que fizemos, né, desde junho de 2020. Então, quer dizer, a gente está fazendo 3 anos agora de live. Olha que coisa. São 3 anos de muitas lives sensacionais, convidados muito bacanas e sempre compartilhando conhecimento. Sempre com esse propósito, né? Para você que está em casa, ao vivo para todo o Brasil, estamos aqui hoje com o Universo Holístico. Hoje o tema é sensacional, gente. Olha só, sonhos. Quem nunca sonhou? Quem nunca recorreu ali àquele livrinho dos sonhos para saber o significado deles? Quem nunca quis saber o que aconteceu no sonho, ou quer saber, enfim? Bom, eu não vou ficar aqui assim, mais delongas, né? Ficar aqui falando sobre sonhos. Vamos falar com a especialista, no caso, né? Vamos deixar que ela explique. Melhor que esse jornalista aqui. Vamos falar com a terapeuta holística, que é a Dilma Oliveira, e bate esse papo comigo sobre sonhos aqui. Eu sou especialista sobre sonhos, não, mas ela conhece tudo. Deixa eu dar boa noite para a Dilma. Atenção, posicionei aqui a câmera. E agora, daqui a pouquinho, ela vai entrar. Atenção, 1, 2, 3 e... Aí! Boa noite, Dilma! Contagem regressiva, é? Ave Maria. Fico emocionada desse jeito. Boa noite, querida. Eu não estou te ouvindo direito nesse momento. Eu não sei se as pessoas estão ouvindo em casa. Vocês estão ouvindo a Dilma? Deixa eu ver aqui. Eu não estou conseguindo me ouvir? Vamos ver. Vocês Qualquer estão coisa eu ouvindo? mudo aqui o microfone. Fala aí, Dilma. Vai falando que a gente... Alô, atenção. Planeta Terra chama. Planeta Terra, alô. Oi, Ellen. Oi, Ellen. Ela é Kathleen. Tá aqui, ó. Tá ouvindo bem? Ouvindo bem os dois. Então, peraí. Deixa eu ver. Muito bem. Fala aí, viu? Eu tô falando. Ah, agora sim. Agora eu te ouço. Você me ouve bem? Sim. Aí, agora sim. Boa noite, Dilma. Um prazer estar te recebendo por aqui. A Dilma estava, gente, agendada na terça-feira passada, mas eu tive que ver minha mãe, lá em Irajá. Eu moro em Niterói. Para quem conhece o Rio de Janeiro, de Niterói para Irajá, tem que atravessar a ponte Rio-Niterói, e aí depois chega lá. E aí tive aquele, como a Dilma fala, aquele pressentimento de coisa assim, de ganhar aquele abraço da mamãe, sabe o que é? Aí eu fui lá, fiz o trabalho, fui para lá, Dilma, temos que adiar. E aí a gente adiou. Obrigado, eu agradeço a Dilma aqui no ar por ter compreendido. Imagina. Agora para o dia 27, hoje, para falar sobre os sonhos, benditos sonhos. Mas antes, Dilma, queria que você falasse um pouquinho sobre o seu projeto, sobre o seu canal, novamente, Sementes de Luz, que coisa maravilhosa. O que você tem feito? Conta pra gente. Ixi, eu tenho feito tanta coisa e cada dia fazendo mais coisa ainda. Vamos lá. Então, peraí. Primeiro eu quero dar uma boa noite aqui pro pessoal que está entrando, são queridos demais, mas tem uma pessoa aqui em especial, que é a Eliane Bolfin. Eu quero deixar aqui, gravado aqui, para a eternidade, o meu agradecimento a esse meu anjo. Eu digo que ela foi o meu anjo. Quando eu estive na Itália, ela foi quem me proporcionou de início o meu trabalho, foi ela que me indicou para o trabalho. Ela me levou, sem nem me conhecer, ela me levou até o trabalho, deixou o trabalho que era dela e me entregou de mãos dadas, assim, disse, tá aqui, agora vou procurar um outro trabalho para mim. E ela não me conhecia. Eu chamo ela de meu anjo, porque ela sempre esteve do meu lado, me dando apoio, e eu quero deixar aqui o meu agradecimento em rede nacional. Porque internacional também, né? Sim. A Liazinha foi, assim, o meu tesouro. Se não fosse ela, teria sido tudo muito mais difícil. Então, desde já, estou aqui reconhecendo e agradecendo.
essa amigona querida que a vida me deu. Eu acredito, É isso, então... eu acredito que tem anjos, realmente, que vêm assim para poder ajudar a gente nessa vida, né? Sim. E olha, legal, Sim, legal. a Lia foi um anjo, sim. Quando eu cheguei lá, imagina você chegar sem conhecer ninguém, de repente uma pessoa, uma amiga, ligou para ela falando de mim, ela na hora, prontamente, manda ela vir ao meu encontro. E aí eu sem saber, né? Quando eu cheguei lá, ela simplesmente disse, ó, tá aqui, é essa pessoa que vai ficar no meu lugar. Aí eu, como assim? Ela disse, sim, eu vou procurar um outro trabalho. E aí, depois disso, ficamos as duas revezando. Enquanto eu ia de férias, ela ficava no meu lugar e assim foi. Sim. Ali é o meu tesourinho. E é um presente de Deus, né? Que a gente recebe, né? E a gente nem imagina como é que vai ser essa alegria. Ó, eu beijo que sou eternamente grata a ela. Sim. Eu estou aqui onde eu estou agora por essa... Teve a participação dela, né? Que foi onde tudo começou. Maravilha. Até agradecer. Sendo amiga da Dilma, é amiga da Rede Relâmpago também, de todo mundo. Um abraço. É isso aí. Amoroso. Dilma, então, e agora voltando para a sua pergunta, né? O que é que eu estou fazendo, né? O que é que eu ando aprontando? Então, eu estou com a mentoria Sementes de Luz, onde eu faço, né, essa mentoria durante 3 meses, eu acompanho as pessoas, fazendo o trabalho todo baseado na questão energética, espiritual, emocional, enfim. E também agora teve o primeiro lançamento, que foi a mentoria Ame-se, que era eu, a Priscila Melo e a Tatiana Pagum. Só que a Tatiana agora está descansando um pouquinho, tem um bebezinho chegando aí. E aí o marido da Priscila entrou conosco, né? Então somos os 3. E nós, nessa mentoria, nós ficamos 1 mês acompanhando as pessoas. Nessa mentoria a gente ensina, a gente fala sobre bioenergias, sobre campos energéticos e por aí vai. Enfim, é uma mentoria completa também. E é isso. E estou com o meu projeto lá no canal, né, no Sementes de Luz. Comecei a investir nele também, no YouTube. Então, estou levando o pessoal, estou levando convidados. Sim. Gostaria de convidar aqui o pessoal para quinta-feira, às 15 horas, eu vou ter uma live com a Priscila e com o Washington aqui no Instagram, onde vamos falar sobre a mentoria Ame-se. E recebendo convite para fazer live. Semana passada eu fiz algumas lives por aí, foi bem legal. Sempre muito bom. Sempre legal o seu bate-papo. A Dilma, eu digo que acalma a gente, né? A confusão que tem aí no dia a dia, a Dilma acalma a gente com palavras bacanas, bonitas e bem legais, que tocam o coração da gente e nosso cérebro também. Ela trata praticamente da nossa alma, né? Gente, o Instagram da Dilma é Dilma Oliveira Terapias, tá? Terapias. Oliveira Terapias. É só você conferir, tá? E ao final dessa live eu vou colocar, claro, na legenda lá, para que vocês sigam esse trabalho belíssimo que a Dilma faz. Olha, ela faz atendimento de radiestesia, né? Então, o que é radiestesia, Dilma? Pois é, inclusive eu tenho até algumas lives explicando direitinho. A radiestesia é uma terapia onde eu faço uma leitura do campo energético da pessoa. Através dessa leitura eu consigo fazer consigo entender o que é que está acontecendo, né? No campo emocional, no campo físico, no campo espiritual, energético. Então eu utilizo algumas ferramentas, como pêndulo, gráficos, uma régua que se chama régua de Boves, que é uma régua onde vai medir esse campo. Enfim, então é um trabalho bem interessante, porque ele me dá uma base para que quando a pessoa entre em contato comigo para fazer a radiestesia, né, através dessa radiestesia, eu faço 4 encontros com ela. Tem a análise, depois dessa análise, aí eu faço um encontro, e nessa análise eu também eu fiz uma coisa meio que minha, assim, eu inventei, assim, eu personalizei um pouquinho a terapia. Então, eu faço com a radiestesia, eu vejo floral, se for indicado para a pessoa, por exemplo, para trabalhar o emocional, eu faço uso
o gráfico para ver qual o tipo de floral indicado, qual o tipo de essência, ou seja, um floral personalizado. Existem aqueles florais que você compra na farmácia. Esse não, esse é especificamente para você. É assim, só não tem o teu nome no vidrinho. E aí você manda fazer numa farmácia de manipulação. E também, aí a gente vai entrar aqui depois nessa, através desse trabalho, com a radiestesia e tudo mais, são 4 encontros. Só que durante esse tempo, eu vou analisar os sonhos do pessoal. Por quê? Porque os sonhos, eles me dão uma diretriz, me dão uma guiança, digamos assim. Eles vão me mostrando onde é que o consulente está, mais ou menos. Porque os sonhos, eles têm toda uma carga, né? Uma carga pessoal. Então, através do sonho, eu consigo analisar, baseado nos arquétipos junguianos, baseado no xamanismo também, com os animais de poder, enfim. Eu fiz uma mescla de tudo e é mais ou menos isso que eu faço. É muito Maravilha! bom. Olha, se você quiser conhecer um pouco mais, claro, acompanhe no YouTube o canal Sementes de Luz, com Dilma Oliveira, e também o Instagram dela, Dilma Oliveira Terapias, @Dilma Oliveira Terapias. Há muitas publicações, tem seguidores lá, a Bessa, a Dilma, e faz um trabalho muito bonito, muito legal. Além disso, ela é parceira da Rede Relâmpago e hoje vai compartilhar conhecimento em relação a sonhos. Então se prepare aí, deixa eu mandar um beijo, um abraço para a Zilda, o Anderson. A Zilda já colocou aqui, né? Tema interessante. Sim, aproveitem para fazer perguntas, gente. Estou aqui à disposição. Isso aí. Vamos gastar a Dilma aqui, vamos gastar o conhecimento dela. Aproveita. O Carlos, é um prazer. A Dilma, a Dilma não, a Nilna, a Raquel Macedo também está por aqui. Muito obrigado pela presença de todos. Gente, olha, o tema de hoje é muito abrangente. Então, eu acredito até que uma live só não vai dar para fazer. Temos que fazer parte 2. Porque perguntas sobre sonhos todo mundo tem toda hora. Basta você sonhar que já vai lá no celular ou naquele livrinho de cabeceira que você tem de sonhos e seus significados, com certeza para dar uma olhada, né? Tem alguns sonhos que têm algumas perfis de coisas boas, né? Que legal, que bacana, de sorte. Tem outros que têm canto de azar. E também tem outros que não dizem alguma coisa que vai acontecer no futuro. Enfim, a gente pegou o Google para poder pesquisar sobre sonhos. E o sonho diz o seguinte: em seu estado escrito, é uma experiência mental que ocorre durante um período de sono. Geralmente na fase conhecida como sono REM. O sono lá, aquele sonão, legal. Movimentos rápidos dos olhos. É aquele momento do sono que seu olho, você está com o olho fechadinho, mas fica batendo. Pronto, é aquele momentinho. É o REM. Né? E possui significados distintos se for ampliado em um debate que envolva religião, ciência e cultura. Enfim, ninguém melhor para explicar do que a Dilma Oliveira sobre sonhos. Definição sobre sonhos está certo, Google, Dilma? É isso mesmo? Pois é também, né? Mas eu queria colocar aqui um adendo em relação a isso que você falou, né? Que tem pesquisa, sonhei com tal coisa, aí vai lá no Google e sonhar com isso é isso, né? Sonhar. Só que assim, muitas vezes, quando você vai analisar de uma forma coerente, de uma forma sem misticismo, sem essas coisas todas, o que é que acontece? Existe uma certa correlação. Vou dar um exemplo. Sonhar com dente caindo. Muitas pessoas dizem que isso está relacionado com morte, mas na verdade, segundo alguns pesquisadores, o dente ele representa algo. O dente é feito de osso, certo? É algo que é resistente, ou seja, está diretamente relacionado a alguma parte sua que não está legal, que não condiz com o seu caminhar, com a sua essência, e aí você precisa se desfazer disso. Então, o dente caindo nada mais é do que você digamos assim, o seu inconsciente está mandando para o seu consciente, faça esse trabalho aqui, deixe isso ir. Você não precisa mais disso na sua vida, entende? Então, é um tipo de morte, se a gente for pensar direitinho, ok? Né? Existe, por exemplo, sonhos com fezes. Aí muita gente, sonhar com fezes é boa sorte, é dinheiro, não sei o que. Por quê? Segundo alguns lugares aí,
existiam os alquimistas e eles transformavam, segundo algumas lendas, transformavam fezes em ouro. Então, por isso, daí vem a questão de dizer que sonhar com merda é dinheiro. Né? Tanto que no teatro eles desejam muita merda para você, ou seja, boa sorte. Né? Então, tem que se ter um certo cuidado, porque os sonhos eles são direcionados ao seu momento. Então, o que para mim significa uma coisa, não necessariamente para que vai depender do que tu tá vivendo naquele momento, certo? Tem que se ter esse cuidado, assim, bem especial. O sonho nada mais é do que uma ponte entre o consciente e o inconsciente. Ele faz essa ponte. Então, durante o dia, vemos determinadas coisas, assistimos determinadas coisas e fica gravado na nossa mente. E aí, à noite, temos os sonhos. Só que existem vários tipos de sonhos, tá? Nem sempre é só isso. Muitas vezes pode ser um sonho de retrocognição, ou seja, você está rememorando uma vida passada. Um sonho premonitório, você está indo para o futuro, você está acessando algo que vai acontecer ainda, certo? Tem vários tipos de sonhos, então, assim, é um tema maravilhoso. Assim, eu comecei esse processo meu todo de autoconhecimento através dos sonhos. Foram os sonhos que me deram ferramentas, né, com a ajuda da minha irmã. Foram eles que foram me dizendo, ó, Dilma, tu tá indo aqui, tu tá precisando ajeitar isso, tu precisa disso aqui. É tanto que eu tenho anotado todos os sonhos desde 2006. Olha, você anota. E com o tempo, sim, anoto. E com o tempo, quando você começa a escrever, a anotar, o que é que acontece? Ao fazer isso, automaticamente o teu cérebro compreende que isso é legal para ti. E aí você cria algo, tipo assim, como um costume mesmo, né? Um hábito, enfim, o cérebro entende que isso é importante, que é legal, e aí você começa a rememorar. Então as pessoas dizem, eu não lembro se eu sonhei, não sonhei nada. Não, você sempre sonha. Às vezes você tem projeções astrais, e aí você tem que diferenciar. Sim, sim, sim. Só que nem sempre você traz para o consciente. Por quê? Porque às vezes você não tem essa prática, né? Então, meio que fica ali no esquecimento. Mas mesmo você não lembrando, de qualquer forma, já está sendo trabalhado alguma coisa. Se ele consegue chegar no sonho, você geralmente já está começando o processo de trabalhar aquilo ali. Olha só, gente, que interessante. Você pensa que não sonhou hoje, porque eu acordei direto do trabalho. Não, você sonhou sim. Todo dia a gente sonha. Segundo a Dilma aí... Todo dia sonha e se projeta. E sai do corpo. Sai do corpo. Sai do corpo todos os dias, sim. Só que o sonho, ele é um pouquinho, digamos assim, é uma faixa um pouquinho antes da projeção, né? Antes de sair do corpo. É um pouquinho antes de sair do corpo, você sonha, depois você sai do corpo. Geralmente, sim. Às vezes você pode ter o sonho, por exemplo, que chamamos de sonho lúcido, e durante o sonho você está ali, aí você vai, opa, eita, eu estou fora do corpo. E aí você consegue pegar a lucidez. Misericórdia, você anotar os sonhos aí. Você sonha e você se vê fora, epa, tô fora, deixa eu voltar, é isso? Não, você aproveita para fazer alguma coisa. Geralmente a gente sai do corpo para estudar, para fazer resgates, para fazer assistência. Você pode sair do corpo também só para bater perna. Tem gente que sai do corpo para... É uma continuação, né, do seu dia a dia. Então, por isso que a gente sempre diz, passa bem o teu dia, faz de tudo para ficar bem durante o dia, que aí à noite... Sonhos bons, né? Sonhos bons e um sonho maluco, né? Dilma, eu queria que você falasse um pouquinho sobre sonambulismo, né? Que a gente falou um pouco da pessoa sair do corpo. O cara que é sonâmbulo, ele não sai do corpo, mas o corpo dele ele vai vagando. Se não tomar cuidado, tem até acidente, né?
Você pode explicar um pouquinho sobre o sonambulismo ou não? Está aí na nossa pauta. Sim, sim. Muitos estudiosos dizem que o sonâmbulo ele tem um quê de mediunidade, tá? Mas todos somos médiuns. Só que assim, eu não posso te dizer assim, não, é isso, tá? Porque existem variações, né? Mas o sonambulismo nada mais é do que o corpo não repousar. Você está tão conectado com o dia a dia, com toda essa vivência aqui do dia a dia e tudo mais, que o seu corpo não relaxa. E aí, durante o sono, durante o sonho, que era para ser algo que o seu corpo deveria descansar, deveria relaxar, não acontece. Aí o seu corpo sai andando, seu corpo, sabe, é muito perigoso por isso. E aí, porque você pode fazer alguma coisa assim, né? Você não está percebendo o que está fazendo. Então, o ideal é que você traga essa consciência justamente para evitar esse tipo de coisa. Eu tive 2 episódios de sonambulismo na minha infância, só. Nunca mais eu tive nada. Mas isso porque criança, agitada, parapsíquica, imagina aí. Um monte de coisa que não acontecia comigo. Toda a receita do bolo você tem. Pois é. Então, assim, o sonambulismo ele tem muito a ver com isso, né? Claro, tem um estudo muito mais profundo. Eu recomendo aqui vídeos do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. Ele é se eu não me engano, ele é neurocirurgião, mas ele é um pesquisador, tá? É um neurocientista, e ele fala muito sobre essas questões cerebrais, mediúnicas, é muito maravilhoso. Eu super indico o trabalho dele. É maravilhoso. Que legal, que bacana. A gente estamos falando sobre sonhos hoje. Você pode participar aí ao vivo. Só mandar a perguntinha aqui, ó. Se você não quiser mandar na próprio comentário aqui, pode mandar aquele balãozinho que tem um ponto de interrogação. Pode mandar para lá que a gente lê aqui a sua pergunta para Dilma Oliveira sobre sonhos. Eu vi que tem, né? Tem um comentário lá em cima já. Da Silmone. É um elogio aqui, ó, da Silmone. Elogio, Dilma. Mas tem um comentário também. Dona Dilma escondendo a cereja do bolo. Não sabia que essa querida fazia isso tudo. Maravilhoso saber. Legal, bacana. A Silmone é uma figura. Eu achei que era alguma pergunta em relação a isso, ao sonho. Está mandando um elogio aí para a Dilma. Realmente, a Dilma ela faz um trabalho belíssimo. E olha, você está falando dos sonhos, né? O dente, né? Então, alguma coisa que você tem que tirar da sua vida, né? Vai sair, vai acabar, né? Então, você tem que... Sim, está relacionado, porque o sonho muitas vezes está relacionado com as questões emocionais. Emocionais, certo. Bom, a minha esposa, né, contando agora sobre os sonhos dela, ela nem gosta de me contar, às vezes, alguns sonhos. Eu sou meio assim, ai meu Deus, sonho com isso, ai meu Deus, vai acontecer. Porque eu fico pensando muito que o sonho vai acontecer mesmo. E ela acertou algumas vezes, infelizmente, que ela sonha com ônibus, com carro, e que tipo assim, sempre que ela sonha com alguém, ônibus, carro, pegando ônibus, carro, vai ter uma morte na família ou de pessoas próximas, trabalho, enfim, né, nosso cotidiano. Isso procede, Dilma? É uma das formas de alguém que pode nos deixar? É porque, assim, o ônibus, carro, tudo que indica movimento, ônibus, carro, avião, geralmente isso representa você, tá? Representa alguém. Então, se alguém entra, não quer dizer que sempre que alguém sonha, significa que a pessoa está partindo. Não, absolutamente. Eu tive vários sonhos já, onde eu estou de carro, outras horas eu estou em um ônibus, outra hora eu estou num trem, outra hora, então, enfim, navio também. Por isso que, por exemplo, tem uma carta do baralho que é um navio, que indica justamente o significado dessa carta é justamente movimento, né? Que você está se movimentando na sua vida. Então, não dá para dizer isso é isso, tá? No caso da tua esposa, como ela tem uma certa sensibilidade, o cérebro dela, provavelmente o cérebro, ele faz tipo assim, ele conecta determinadas imagens, e aí, como ela tem essa sensibilidade para ela, aquilo ali significa isso.
mas nem sempre vai ter esse significado. Só que aí, o que é que acontece? As pessoas têm... Por isso que eu digo que é perigoso você dizer isso é isso e acabou. Não, vai depender de cada sonhador, vai depender do sonhador. Nesse caso aí, ela sempre teve... Será que sempre que ela sonha realmente acontece isso? Provavelmente pode ser que ela já tenha sonhado algumas outras vezes e que nem sempre ocasionou a morte, significou isso, entende? Mas, assim, em alguns momentos, a questão parapsíquica provavelmente tenha vindo nessa forma. Ó, se tu sonhar assim, já sabe que é porque é um sonho premonitório, certo? Aí, nós podemos ver o seguinte, por exemplo, existem pessoas que acessam, né, determinados pontos relacionados a outras pessoas. Então, eu sonho determinada coisa e aí eu tenho uma amiga minha, por exemplo, que sempre que ela tem um determinado tipo de sonho, ela já sabe que vai acontecer algo com alguém, algo que não considera-se não tão legal. Mas só que nós temos que ver que nós seres humanos, nós temos uma questão que é o seguinte, a gente insiste em pensar que somos um corpo físico que temos um espírito. E é o contrário, nós somos um espírito que estamos vivenciando uma experiência aqui na matéria, ok? Partindo disso aí, a morte não deveria ser algo tão trágico. Concorda? Não deveria ser. Por quê? Primeiro que você sabe que você vai encontrar pessoas. Se não encontrar, ok, fez parte do seu caminhar, tudo bem. Então, assim, aproveita aquilo ali. E tem mais um detalhe. É um pouquinho arriscado isso. Por exemplo, se ela colocar isso na mente dela, então sempre que ela tiver esse sonho, ela vai morrer alguém. E aí ela começa a pensar naquilo ali, começa a jogar energia. Onde você põe o seu foco, ali vai a sua energia, entende? Então, é bom ela começar a anotar e ver se realmente toda vida que ela sonha, alguém morre, então ela já vai saber que sempre que ela sonhar, vai ser a morte de alguém, ok? Então, precisa de um estudo. Eu não posso dizer que é isso ou é aquilo, seria responsabilidade minha. Mas, assim, por alto, dá pra gente dizer isso aí. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Claro, respondeu sim, com certeza, com certeza. Gente, curiosidade sobre sonhos todos temos, né? Inclusive, por exemplo, quando a gente parece que sonha com dinheiro, não quer dizer que você vai ganhar dinheiro, e sim que você vai perder dinheiro. Vai depender do seu momento, vai depender do momento que você está vivendo. Porque todos os objetos, todas essas... Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Muitas vezes você... passei... porque essa é a diferença, tá? Entre você ter um sonho ou você estar numa projeção. Aí, muitas vezes, o que acontece? As pessoas não buscam saber, não buscam aprender sobre isso, continuam leigas aí, adormecidas, e quando tem sonhos maravilhosos, elas simplesmente ficam por isso mesmo. Mesmo trazendo para o inconsciente, tudo, mas assim, de qualquer forma, algo já está sendo modificado. Mas é tão legal quando você começa a entender esse universo, ele é riquíssimo. Por exemplo, o Jung, né, que foi um discípulo de Freud, ele fez um estudo belíssimo sobre os sonhos, sobre os arquétipos. Então, cada arquétipo tem uma representação legal, maravilhosa. Então, comece a observar isso, comece a estudar, aprenda, né? Busque o conhecimento, porque isso é libertador, gente. Quando você tem esse conhecimento, quando você traz esse conhecimento, você começa a tirar esses véus, né, que chamamos os véus da ignorância, a ignorância do não saber. Quando você começa a retirar esses véus, você começa a perceber um mundo, um universo mágico. É mágico a coisa. Existem, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo aqui, tá? No início, primeiro sonho que eu tive, primeiro de todos, durante o meu processo, né, em 2006, o primeiro sonho que eu tive foi entrando em uma caverna com o meu pai. Ou seja, e a caverna estava terrível, mal cheirosa, cheia de coisas podres, de coisas
é leigo ia dizer o quê? Ai, foi um pesadelo terrível, meu pai vai morrer. Meu pai vai morrer, ou eu vou morrer, ou algo. Tudo no lugar No feio, entanto, né? Vai, caramba, vai, né? sim, uma caverna, né? No entanto, o que é que significa a caverna? Significa o mais profundo do teu ser. É aquela parte mais profunda que você vai lá dentro, onde tem as suas sombras escondidinhas ali que você não quer mostrar nem para si mesmo, você quer ver, né? Então, a caverna, ela tem essa representação de algo que precisa vir à tona, precisa vir à luz, né? A caverna, ela é escura. E aí, esse foi o primeiro, foi com meu pai. Depois eu tive outros também, com várias outras coisas. Mas o interessante percebe como é toda uma questão de você saber o que você está vendo, o que você está percebendo. É você entender a coisa de uma forma correta, né? Não, se você jogar aqui no Google, sonhei entrando numa caverna, vai sair um monte de bobeira aqui, de baboseira, assim, Pois sem é. tamanho. E às vezes tem um lance, entrar na caverna tem a ver com o que você esconde, né? Entrar Um no segredo, seu inconsciente, no seu mais profundo entrar da mais sua profundo. história. Mas aí também, se você procurar, como bem a Dilma falou, se você procurar no Google, vai estar lá, olha, é porque vai morrer. Ou então, olha, porque você vai ganhar dinheiro. Olha, tem várias interpretações. É muito, Quando, na verdade, pequeno. pois é. É muito pequeno. Eu totalmente errado em Sim, algumas das interpretações que tem. sim, Né? são Olha, coisas muito pequenas. uma curiosidade, gente, é que recentemente descobriu-se que bebês no útero sonham. Bebês Sonham, no útero, claro. Sim. eles têm sono REM, inclusive, que é esse sono em que acontece o sonho, né? Sim. E sonham. Mas não se sabe por quê e nem se sabe com o quê. Mas se eles sonham, sonham. Olha isso, imagina, bebê dentro do útero. Aí se você for partir do paradigma consciencial onde existe, onde acreditamos em vida pós-morte, você vai saber que esse bebezinho é um ser que está reencarnando, que está voltando aqui para essa dimensão e que traz toda uma história. E que ele, no útero, ele ainda está conectado com tudo isso. É tanto que a criança, até os 7 anos, ela traz toda uma lembrança, muitas vezes, de vidas passadas. Então, se você for pensar por esse lado aí, o bebezinho sonha por isso. Porque ele é um ser que já tem uma carga de experiência. Ele já tem outras vidas, não entende? Não é que ele está nascendo agora, chegou do nada. Então, por isso que é bom acreditar nessas coisas. E aí, muitas coisinhas assim têm resposta. E os animais também sonham. Tem animal que você pode ver que tem animal que sonha, é uma graça. Se bate cachorrinho, cachorro, gato, todos eles sonham. É muito interessante de ver. Isso é sonho mesmo. Gente, os sonhos foram instrumentos de pesquisa e de análise do Freud, do Jung, como bem disse a Dilma, e de abordagens psicanalíticas, enfim. Sim. Sonhos são pesquisados já há mais de 200, 300 anos. Né? Vários estudiosos da época chegaram aí a desvendar um bocado de coisa. Olha, eu vou ler aqui, olha, participando a Silmone aqui, olha, dizendo, Dilma, sonhar ganhando na loteria. O que significa? Já sonhei umas 6 vezes, incluindo indo até uma lotérica, apostando e ganhando. Mas não ganhava sozinha, tinha várias pessoas que ganhavam junto. O que quer dizer, Dilma? Pois é, isso aí vai depender muito, tá? Eu poderia dizer o seguinte, você já jogou alguma vez? De repente seria bom você ir lá fazer uma fezinha no vai que, né? Na dúvida, eu ia. Muitas vezes a gente recebe recadinhos, né, de amigos espirituais que querem que a gente fique bem. Então, vai lá e dá uma sopra, joga lá na loteria que pode ser que tu ganhe. Pode ser também o seguinte, o que é que a loteria representa? A loteria é algo que é um jogo, né? É um jogo de azar, de sorte, que você vai lá e põe a sua fé. Você acredita que com aquilo ali você vai ficar bem de vida. E aí você vai, faz o jogo e você tem essa fé que você vai ganhar.
E como você disse aqui que não ganhava sozinha, tinham várias pessoas que ganhavam juntos. Por quê? Provavelmente isso pode também estar relacionado com alguma coisa que você estava fazendo na sua vida nesse momento aí que você teve esses sonhos, alguma coisa, algum movimento que você estava fazendo e isso ia beneficiar outras pessoas. Como assim? Você é a mudança que você quer ver no mundo. Quando você modifica a si mesmo, quando você se melhora, né, como trazendo essa consciência e tudo, automaticamente as pessoas que estão ao seu lado vão ser beneficiadas também. Você vai começar a ver a vida de outro modo, você vai amar de uma forma mais consciente, de uma forma mais saudável. Nesse caso aqui, a sensação que me vem é de que foi algum amigo espiritual dizendo, ó, vai, joga, criatura. Joga então. Filmaram um monte, né? Então, filho, na dúvida, vai lá e faz uma fezinha, cara. Não tem nada a perder com isso. Olha Quer dizer, vai perder uma graninha, mas só não deixa isso virar uma coisa rotineira, claro. Mas assim, uma vezinha, que mal faz. Ô, Rodrigo está dizendo que sonha com números das loterias, mas nunca lembra de jogar. Pois é, Rodrigo, tenta escrever igual. Ei, o Rodrigo Bequim tem um trabalho belíssimo. Rodrigo tem um canal no YouTube, eu super recomendo o trabalho desse cara. E as músicas, ele toca flauta, como é o nome, Rodrigo? Por favor, diz aqui pra gente. Aquela flauta sabe aquelas músicas xamânicas? Tem aquela flauta, aquele som, pronto, ele faz esse som. Ai, amo. Ô, Rodrigo, então Pois vou te chamar para o Relâmpago Entrevista, hein? Para qualquer dia você mostrar o talento. Super recomendo. É bem bacana, viu? A Sil tá dizendo aqui, partiu lotérica. Boa. Eu acho que eu tenho que fazer isso mesmo. Beleza. Agora a gente tem que ver o seguinte. Eu não sei quando foi que você teve esse sonho, porque o ideal seria que você tivesse jogado na época que você sonhou. Não fica antenado. Quando você sonhar com números de novo. O nome é Flauta Xamânica. É um trabalho belíssimo do Rodrigo. E ele é da turma de Wagner Borges. O cara é o cara. Ele sabe do que fala. Rodrigo, fala sobre espiritualidade. Você, tá? Vou entrar em contato com você em breve para a gente marcar um relâmpago entrevista aqui, você contar um pouquinho da sua história, da música e tal, e também tocar um pouquinho dessa flauta aqui para a gente ao vivo. Tá bom? Passa o contato dele. Sim. Por favor. Rodrigo Betim, então. Gente, olha, os sonhos, eles têm várias vertentes, vários tipos, inclusive pesadelos. Quem nunca teve um pesadelo lá? Quer dizer, é um sonho bem querido, né? Bem visto. O pesadelo geralmente vem com muita coisa ruim, você se debate, tenta levantar e você não consegue. Dilma, explica o pesadelo pra gente. Pesadelo, pois é. Existem sonhos aí que as pessoas dizem que são sonhos pesadelares, que foi terrível, foi um sonho terrível. Algumas vezes, nada mais é do que você fora do corpo, e aí você, como você não está consciente, você vai para determinados ambientes que não são tão legais, que têm consciências adoecidas e lhe atacam e sugam sua energia e por aí vai. E aí, na sua consciência, quando você acorda, a sua concepção, né, daquilo ali é um pesadelo. Tive um pesadelo com monstros me atacando. Isso vai depender muito. Por quê? Às vezes os sonhos, por exemplo, eu já sonhei com um animal correndo atrás de mim, querendo me pegar e me pegou, me deu uma mordida grande. Era uma cobra. Foi a coisa mais linda do mundo. Aí o pessoal diz, mas sonhar com cobra é falsidade. Não, gente, não é. A cobra, ela tem uma representação da energia telúrica. É a Kundalini conhecida. É aquele fogo que vem serpenteando entre a sua coluna, é a energia primordial, é a energia da terra, é aquela energia forte de fogo, tá? E a cobra, ela tem uma representação que é o seguinte, a cobra, ela muda de pele, ou seja, uma nova Dilma renasceu a partir daquela mordida, uma nova Dilma veio à tona, entende? Então, é isso que eu quero
quero que vocês percebam a diferença entre você ir procurar um significado e você estudar aquilo ali. Então, a serpente, você pode ver no caduceu, por exemplo, na medicina, você vê que tem uma serpente, não é? Que ele se enrosca, entende? Então, essa serpente, ela está em muitos símbolos. É essa energia mais forte, essa energia potente, tá? E aí, quando às vezes você tem outra coisa que pode acontecer também, de você sonhar sendo perseguido, ou você sonhar. Teve uma menina que ela veio me procurar porque ela teve um sonho, que para ela foi um pesadelo, que era catando conchinha no mar, na praia. Para ela, isso foi um pesadelo. A concha, ela está representando, a conotação desse sonho era sexual, entende? Eram traumas sexuais, eram traumas que ela tinha, que ela trazia de outras vidas, e dessa vida também em relação à questão da sexualidade. Ok? Então, não significava que era algo ruim, mas o ego, ele fica naquela luta, né, de querer... Um exemplo aqui, teve uma menina que me procurou também, que ela sonhou que estava inflando e explodia. Igual a Dona Gorda, aquela da novela que explodia, né, da Saramandaia. Isso, não, ela não explodia, mas ela ia inflando, e ela comendo, inflando. O que significava isso? Relação pura com o ego. A questão egóica. Ela estava muito envolvida com um determinado tema que não me convém entrar aqui na questão, mas era um trabalho de ego. Esse inflado, quando você sonha com alguém muito gordo, pode ter certeza que isso está relacionado com o seu ego, tá? Os nossos sonhos, a gente vê um monte de gente, porque tinha não sei quem, tinha mulher, tinha homem, são todas partes nossas que nós ainda não reconhecemos. E aí nós pegamos, por exemplo, alguém que é conhecido. Vamos supor, o Vitor é um amigão que eu gosto muito dele, ok? Então, no meu sonho, pode ser que ao representar alguém, tem uma parte minha que é alguém legal, que eu posso confiar, pode vir com a imagem do Vitor. O cérebro faz essas relações. Então, você tem que... toda uma questão. Por isso que é indicado você procurar um terapeuta, para que ele te ajude a entender o que está acontecendo. Que bacana, gente. O sonho quer dizer muita coisa. Olha aí. A Dilma está abrindo um leque de opções aí dos sonhos para que você não se engane mais. Não se engane. Olha, sonhos que são bons, sonhos que podem traduzir alguma interpretação ruim, mas ao mesmo tempo também podem traduzir algum ensinamento, né? Tem gente que, por exemplo, sonha com coisas que, meu Deus, eu sonhei com fulano de tal e há muito tempo eu não via, né? O teu consciente trabalhando. E realmente ele vai lá, né, pegar... Olha, a Denise, minha esposa, maravilhosa, está participando aqui, que bom. Sonhar com o seu cabelo Denise, comprido. linda. Eu sonhei com o cabelo com brilhos. Ou seja, estava lindo. O que é que o cabelo representa? Existe uma historinha que é conhecida aí, que um tal de Sansão, o poder dele estava nos cabelos. Concorda? E aí, nessa historinha, alguém vai lá e corta os cabelos do pobre do Sansão, e Sansão se ferra todinho, perde a força dele. O cabelo, ele tem essa... Para a mulher, o que é que o cabelo representa? Feminilidade, né? A vaidade e tudo mais. Então, o seu cabelo estava cheio, estava bonito, ou seja, estava vivo. Quando nós estamos com nossas vitaminas em dias, quando nós estamos saudáveis, o corpo está saudável, automaticamente você pode olhar que o cabelo da pessoa fica saudável, fica lindo. Então, é o primeiro sinal, assim, de que você está bem fisicamente. Então, pode ter essa representação, tá? De que você estava ou está vivendo um momento onde você se encontra bem. Onde você está trabalhando bem o seu emocional, o seu físico, o seu espiritual. Então, o cabelo, ele traz essa conotação. Olha aí, cabelo, então, gente. Ó, se o cabelo está feio... Tem um outro lado, por exemplo, uma vez eu sonhei que eu estava tirando muito cabelo da minha boca. Mas aí já é uma outra representação.
segundo alguns estudos aí sobre as bruxarias, né? Acontecia isso, da bruxa fazer feitiço, alguma coisa, e você tirar aquela coisa. Mas no meu caso, não era uma limpeza, mas estava também relacionado com a minha energia. Eu estava limpando algo que estava me fazendo mal, a nível espiritual, né? Então, e aí eu fiz essa limpeza, era cabelo. É tanto que eu tenho nojo. Quando eu tô comendo, se eu encontrar um fio de cabelo, eu deixo de comer na hora. Morro de nojo. Nem que seja meu. Eu não consigo. Desde esse sonho você tem isso, é isso? Mas não. É porque eu trago isso de outras vidas, que eu já fui bruxa em outras vidas. Então eu trago essa questão ainda muito forte. Olha, Dilma, eu queria que você falasse sobre outras vidas, mas em outra live você vai falar sobre vidas passadas. A gente pode. Olha, isso é gostoso de se falar. Vidas passadas é bem bacana também. Aliás, olha, a gente marca aí, universo holístico. Sempre que tiver universo holístico, você sabe que você tem coisa boa para poder ouvir desta moça que está aqui embaixo, aqui, que é a Dilma Oliveira. E ela traz para a gente muita coisa bacana que abre a nossa cabeça, viu? Para viver melhor. Né? Hoje é sobre sonhos. Eu não sabia que o nome do sonho, aquele sonho, o sono mais profundo é o sono REM. O nome dele é REM. Aprendi hoje. E ele simplesmente é aquele sono onde você sonha. Onde você sai, não é isso? Eu não sei. Enfim, sai antes ou depois desse sono REM, Dilma? Então, o sono REM é quando você chega numa certa... Seu cérebro chega naquele ponto ali, onde você continua tendo... Durante o sono, as atividades cerebrais, elas continuam, tá? Então, você chega no sono REM, que é esse movimento, né, rápido dos olhos. Você percebe que a pessoa está movendo os olhos fechados aqui, mas está movendo. E o que é que acontece? Esse momento aí é um momento que, se você tiver lúcido, se você estudar sobre projeção e tudo mais, é nesse momento aí que você aproveita para ficar lúcido fora do corpo. Olha isso, gente. Deve ter uma experiência muito boa. Bom, tomara que eu não tenha, olhar, meu Deus, deixa eu voltar, que deve ser super assustador. Mas... Não, geralmente, porque isso, quando acontece isso com você, muitas pessoas se assustam, claro. Mas, assim, muitas vezes isso é libertador. Você pode ver pessoas que têm, por exemplo, EQM, que é experiência quase morte. O que é que acontece? Elas saem do corpo, né? Quando elas estão naquele... praticamente morrer, né? Então ela sai do corpo e aí ela vê que continuou, que algo. Você pode observar que todas as pessoas que passaram por EQM modificaram drasticamente a forma como elas veem a vida. Pode observar isso. Então, quando você sai do corpo, você vê o seu corpinho lá deitado, aí você fala, cara, peraí, então não é só isso aqui não, então bora. E aí você já leva a vida com mais leveza. Pensa que realmente é verdade, gente, que não é mito, não é nada, que realmente a coisa acontece, né? Entendi. É bem libertador mesmo. A Denise está dizendo que uma aqui maravilhosa. Olha, Mena Sucupira, eu sonho, mas não fixo o que eu sonhei. A maioria também não, né? Não fixa justamente por isso, Mena. Comece a anotar. Por exemplo, anote, não lembrei de nada, mas peraí, eu acordei feliz. Você vai lá e dia tal, acordei feliz. Aí, no outro dia, você vai... E tem um detalhezinho aqui, gente, muito importante. Quando você acordar, você não se movimenta logo para levantar da cama. Não. Você dá um tempinho ali, você abre o olho lentamente... E aí você pega o caderno e anota. Por quê? É justamente nesse levantar brusco onde o seu corpo encaixa e você perde, entende? Dificilmente você vai trazer a memória. Então, o que se recomenda é abrir o olho. Eita, sonhei com tal coisa. Vai lá e anota. E eu vou dizer aqui um negócio para que vocês entendam o quão bom tudo isso é. Muitas vezes a gente tem a honra de sair do corpo e encontrar entes queridos, ok? Então, muitas vezes a gente encontra com eles, a gente dá aquele abraço gostoso que a gente sente falta, tá? Não é só coisa ruim que a gente vê do outro lado, não, gente, por favor. Vamos ver o copo meio cheio também. Então, abrir o olho de manhã,
assim que abrir o olho, vai lá, deixa um caderninho do lado. Um detalhe aqui muito importante também, evita dormir com o celular do lado. Por quê? Tem vários motivos. Primeiro, o celular, ele emite ondas, né, eletromagnéticas que não fazem bem para a saúde. Eles vão diretamente no teu cérebro, ok? Então, para com essa questão, essa coisa de dormir com o celular do lado. Não faz isso. Recomendável que você não faça isso. Outra coisa, você assistir televisão antes de dormir. Televisão em quarto, por favor. Veja o que você ouve ou o que você vê antes de ir para a cama. Porque tudo isso influencia também no teu sonho. Você assiste um filme de terror antes de dormir, meu amigo, pode ter certeza que você vai encontrar com seres que estão naquela mesma nível ali, ou você vai ter pesadelos, né? Mas nada mais é do que isso. Então, tem um outro detalhe aqui que eu queria colocar, que é o seguinte. Muitas vezes as pessoas dizem, mas sonho é só rememoração de um momento que você viveu o dia. Cara, aí eu te pergunto, por que tu só lembra de uma coisa, então? Porque o dia tem 24 horas, o dia tem, né? Até você dormir, deve ter dado o quê? Umas 18, 19 horas. Por que só aquilo ali ficou? Por que só aquilo ali veio em sonho? Alguma mensagem tem. Então, segundo eu, todos os sonhos trazem mensagens do nosso subconsciente, do nosso inconsciente para o consciente. Então, que mensagens são essas? O que é que está chegando até mim, né? Eita, recebeu caramba. Nada de filme de terror, hein, Vitor? Não deixe ele assistir não, porque... Então, e é isso. Então, tenham cuidado com o que vocês assistem antes de dormir, as conversas que você vai ter durante o dia, sabe? Para ter um padrão, para que seu corpo finalmente consiga realmente relaxar e você tenha ótimas experiências aí à noite. A Flavinha Esteves também participa aqui. Obrigado, Flavinha. No início pode ser difícil de escrever, mas aos poucos começa a ficar mais fácil, os detalhes aumentam. Olha a dica da Flavinha aí, ó. A Flávia é uma mentoranda muito querida. E a Flávia pode falar pode falar, isso aí eu assino embaixo. No início, tudo sempre é um pouquinho mais difícil. Mas aí com o tempo, você vai pegando a prática, e aí acontece, por exemplo, uma coisa que eu digo aqui, não confie na sua memória. Porque eu já estou lembrando, e aí eu vou passar o dia, mais tarde eu anoto. Você vai anotar metade do que aconteceu. Pode ter certeza, não confie não, eu não confio na minha não. Agora então, eu tenho uma cunhada, Dilma, que ela lembra do sonho com uma facilidade tremenda. Ela conta igual filme, sabe? Igual série. Nossa, ela tem... Beijo para Nerise Monteiro. Manda ela entrar em contato comigo, porque deve ter muita coisa, deve ser muita informação nesses sonhos dela. Pode ser projeção também, viu? E ela traz informação achando que é sonho. Legal. Pode ser isso. Aqui, olha, Dilma, a respeito do celular, consumo dormir ouvindo música de frequência alta. Isso é ruim? Como ela diz aqui, a distância do celular é pouca, fica no criado mudo ao lado da cama. Então, além dela ouvir frequência alta de música, ainda fica do lado da cama. É ruim, né, Dilma? O certo o ideal é que você faça o seguinte. Quando nós ouvimos primeiro, onde você está pegando essas frequências? Existe um monte de vídeos aí no YouTube que frequência tal, não sei das quantas, não sei de... 0. Então, cuidado com... Eu recomendo, por exemplo, ter o trabalho da Margarete Dáquila. Trabalha com a doutora Mônica de Medeiros. Maravilhoso o trabalho dela. Ela é neurocientista e trabalha com música. Então, pode confiar. E aí... ela tem um canal no YouTube que tem essas frequências. São as chamadas frequências binaurais. O que é que acontece? Quando você vai dormir, o ideal é que você faça o seguinte. Antes de dormir, algum tempinho antes, você escute a música. Depois você se desconecta, deixa longe
longe de você o celular e volta a dormir. Por quê? Não é legal você ficar à noite recebendo seja o que for, tá? Seja frequência alta, seja o que for. Você está recebendo, ou seja, o seu cérebro, ele está sendo hiperativado. Ele já está ativo enquanto você dorme. E você está estimulando mais ainda com essas músicas. Então, para uma boa noite de sono, você escuta a música e aí depois, o que eu recomendo, tá? Na minha experiência, deixa o celularzinho lá distante de você, você faz um exercício com a respiração, entra em contato com a tua respiração e vai fazendo esse processo até adormecer. É muito mais recomendável isso, tá? Essa coisa de ficar com fone, eu não recomendo. Você dormir com fone, absolutamente. Não recomendo. Aí, até pela questão do ouvido mesmo, tá? Físico, o tímpano. Ele vai ser muito trabalhado, ele vai ser muito... Não é legal. O fone, se a gente bem soubesse, a gente não utilizaria. Esse tipo de fone aqui que fica dentro do ouvido. Pois é, ele vai direto lá, né? As ondas vão direto para o tímpano. É, o tímpano. E prejudica, O ideal seria que nós usássemos, se for para usar o fone, aquele fone que só cobre aqui a orelha. E mesmo assim, o mínimo possível. Eu evito. Eu só uso fone quando eu escuto algo assim, que eu estou num lugar, num ambiente que tem barulho, aí eu ponho o fone. Mas eu evito aquele fone que entra bem lá no ouvido. Eu evito. Esse meu eu já acho incômodo. Tem uns que tem uma borrachinha que vai lá quase no tímpano. Não, pelo amor de Deus. Não. Uso aquilo. É tanto que você vê um monte de jovens que estão surdos por isso. Porque devido a esse estímulo, o excesso de estímulo. E perfura o tímpano. Olha, teve uma moça um dia desse que eu vi uma reportagem que ela, uma atriz no filme aí, ela colocou o fone, aí quando ligaram a música, estava alto, estourou o tímpano da menina, a menina está surda. Olha, o fone realmente, por favor, e aquela som alto também não pode, né? A Flavinha Esteves diz aqui, olha, se não tiver tempo de anotar os sonhos, grave um áudio. Então, bacana. Isso. Legal, boa ideia. Perfeito. Grava um áudio. Perfeito. Valeu pela lembrança, Flavinha. Aprendeu bem. Ou como disse bem a Vilma, né? Ou contando que você sonhou, ou como você acordou. Como foi o seu estado ali que você acordou. Isso vai te explicar muita coisa mais na frente, se você olhar lá atrás. Com o tempo, você vai começando... com o tempo, você vai... Aí vem, acordei feliz, lembrei de uma música. Às vezes você acorda comigo, acontecia muito de acordar com a música, e a música, quando eu ia fazer a tradução, tinha tudo a ver com o meu momento. Tu também, né? Eu nunca traduzi. Porque tu tem essa pegada também. Dilma, eu nunca traduzi, mas olha, sempre. Se você traduzir, você está perdendo tempo. Sempre que vier, traduza e você vai ver que tem uma mensagem profunda para você na música. Sempre. Sério? Uhum. Realmente são músicas. Olha. Dilma, olha, sem brincadeira, esposa até gosta de brincar comigo disso. De 7 dias da semana, vamos dizer assim, 5, no mínimo, eu acordo com uma música que fica na minha cabeça, eu canto durante o banho, vou trabalhar, isso. Ela fica lá ainda, vou tomar café, ela tá com essa música. Pronto. Baixo ela no meu... Pois faça a tradução. É em inglês. Se for em inglês ou em outro idioma, você não vai... Faça uma tradução para você ver o que você. Eu tenho certeza que você vai encontrar mensagens. Por quê? Por exemplo, no meu caso, as músicas, quando eu não lembro do sonho ou da projeção, aí eu lembro da música. Aí quando eu vou traduzir a música, aí eu sei o que foi que eu sonhei, o que foi que aconteceu na projeção. Teve uma vez que eu vou contar aqui para vocês em primeira mão, tá? Olha, furo de reportagem, vamos lá. Seguinte, eu tive uma projeção onde eu estava com alguns seres fora do planeta. Beleza. Estou eu lá batendo papo com eles e tudo mais. Ok, só que aí quando eu acordo, eu não recordei nada, absolutamente nada. Só tinha uma música na minha mente, que é uma música de Enya. I want
tomorrow, uma coisa assim. Ou seja, eu escolho o amanhã. E aí, quando eu fiz a tradução da música, eu comecei a me arrepiar todinho, comecei a tomar banhos de energia. O que era que a música falava? O clipe da música, o vídeo da música. Eram justamente uns seres que vinham do sol, e esses seres estavam conversando com essa moça, e essa moça dizia que não ia com eles, ela ia escolher o amanhã. Ou seja, como... aí eu entendi o recado. Porque muitas vezes existem abduções quando você está fora do corpo, quando você está dormindo, alguns seres extraterrestres podem pegar você e levar você para fazer estudos e tudo mais. Enfim, isso aí é um outro discurso. Mas aí essa música me trouxe isso. Outras vezes, por exemplo, quando eu não lembrava do que tinha acontecido, aí vinha uma música e aí eu entendia. Pacientes meus, cansei de ter projeções com os meus pacientes, e aí a música me dizia, é isso aqui que você tem que fazer. Era uma forma como um amparador encontrou para me passar as mensagens. Uhum. Então, observe as músicas a partir de hoje. Você vai ver. Aí depois você me diz. Claro, com certeza. Eu vou contar para você as músicas que eu sonhar. Não tem problema, não. Eu vou mandar para o Zap para você. Tá. Dizendo que, olha, a minha irmã, né, dizendo aí sobre a Annelise, ela sonha bastante com o nosso pai, que já é falecido. Olha aí, tá sonha bastante. Pode ser projeção, tá? E ela pode reencontrá-lo mesmo. E aí ela acha que é sonho. Uhum. E aí? Gratidão pelos ensinamentos, diz aqui o Silmone. Venham tomar um chá da tarde aqui em Casa, que delícia. Acho que eu senti o gosto do chá agora. Silmone, meu lado cigano tá doidinho. Eu tô doida para viajar. Já tô agoniada já, porque eu tô muito parada. Doido para começar a receber convite. Venha fazer palestra aqui que eu tô pegando. É só dizer que eu tô indo. Eu faço um trabalho com palestras também, dou cursos. Então, quem quiser me levar para fora daqui de Natal, é só me chamar que eu vou. Estou disponível. Como é que faz para te chamar, Dilma? Entra em contato comigo pelo direct e aí a gente acerta os detalhes. E tem também na minha bio, tem o meu celular, tem o meu WhatsApp. Isso aí. Dilma Oliveira, sempre compartilhando conhecimento aqui com a gente. Sonhos realmente é um tema que vai, a gente fala aberto aí sobre sonhos. Na próxima live, de repente, a gente pode fazer mais sobre sonhos ou também sobre vidas, viu? Vidas passadas. Aí a Dilma vai escolher o tema também. E você que tiver algum tema curioso sobre o universo holístico, mande aqui, depois dessa live, vai ter a live lá, né? No canal da Rede Relâmpago. E você coloca lá na legenda, no comentário, né? Nos comentários, comente um assunto que você ficou curioso de saber. Né? Infelizmente, a gente está chegando no finalzinho, Dilma. Aproveita para curtir também, para... Oxi! Cara, toda vida eu olho pro relógio e eu me assusto. Tipo assim, oxe, como assim? Eu sou super transparente. Que eu falei, Dilma, olha só, eu acho que o papo vai dar uns 30, 40 minutos. E aí tudo bem. As lives da Rede Relâmpago são 60 minutos. Aí eu estou falando com todos os parceiros, os 12, dizendo assim, gente, vamos reduzir para 40, porque aí 40, 50 já vai despedindo, já vai falando de alguma coisinha, então chega a 1 hora. Né? E olha, quando o assunto é bom, eu falei, Dilma, relaxa, porque 40 eu acho que não dá mesmo. E olha, sonho ficou para depois também. Teve um dia desse, teve uma vez que eu fiz uma live, foram 2h30 de live, falando sobre esses assuntos. Então, assim, tipo, sabe, tem horas que a gente tem que dar uma freada, que se deixar a gente vai longe. A Dilma faz atendimento em radiestesia, tem lá o canal na Semente de Luz, né, com Dilma Oliveira, você acompanha e se inscreva lá no YouTube. Tem também @Dilma Oliveira Terapias aqui no Instagram. Ela faz terapia com florais de Bach, é palestrante, idealizadora do e-book e curso A Arte do Cuidar. E lá tem um link bacanérrimo lá no perfil dela no Instagram para você olhar e pega lá, explora muito, porque ela tem muito conhecimento para poder doar para a gente. Dilma, te agradeço de coração, uma excelente noite para você. Por favor, seus beijos, seus abraços, os carinhos para quem você quiser. Meus cheiros. Já virou marca registrada já. O menino na live, né? Dilma, cheiro para tu. Então, meu povo, muito obrigada mesmo por vocês estarem aqui, terem participado, por terem
comentado. Isso é muito bom, eu me sinto assim, eu fico muito feliz mesmo. E só colocando aqui um pontinho, esse o e-book Arte do Cuidar, né? É um curso e e-book. O que é que acontece? Esse livro, esse e-book eu fiz baseado nas minhas experiências como cuidadora e parapsíquica. Então, eu incluí as minhas experiências com a questão energética e tudo mais, com a alimentação natural. E aí eu fiz esse e-book baseado nisso aí. Então, esse e-book é para pessoas que cuidam de outras pessoas. Não precisa ser cuidador de profissão, né? Assim, profissional. Pode ser um cuidador, tipo assim, eu cuido do meu tio, da minha tia, sei lá, da minha mãe. E aí esse livro, esse e-book, você encontra na Hotmart. Quem quiser o livro, só o e-book, compra só o e-book. Quem quiser comprar o curso, aí vai ter o curso e ganha o e-book. Legal, é isso. Bacana. Aproveito para compartilhar assim, nosso trabalho, né, Vitor? Curtir, comentar, compartilhar, dar uma ajuda aí pra gente. É muito bom. É sempre bacana receber a Dilma, assim como todos os especialistas. E essa é a Rede Relâmpago. Para você que pensou que isso foi uma live, ficou passando assim o dedinho, é mais uma live. Não é uma live qualquer, não, gente. É mais que live, não é isso, Dilma? Aqui compartilhamos conhecimento, meu bem. Cheiro para todo mundo, um excelente semana. Um cheiro, meu povo. Forte Gratidão. Beijo, pessoal. Fiquem com Deus. Um cheiro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.